Capítulo 4. Um mais avançado conceito de Deus e da vida. Um leitor apressado, ao ver que o autor volta a um determinado argumento, pode dizer, abre aspas, mas ele já tratou disto, está repetindo, fecha aspas, e fica assim apenas na superfície. Ele não compreende que esta repetição é devida ao fato de nossos conceitos girarem todos em torno de um pensamento central, que é continuamente retomado porque constitui o ponto de referência de todos eles. O que parece repetição é de fato um aprofundamento, é uma busca de precisão para resolver os problemas enfrentados com maior fidelidade. É uma penetração cada vez mais profunda no pensamento que dirige os fenômenos examinados. Assim, a nossa pesquisa segue um caminho em espiral, que busca se aproximar cada vez mais do centro daquele pensamento. Este centro é Deus, um infinito irredutível às nossas dimensões e, portanto, inconcebível para nós em sua essência. Isto, porém, não impede a possibilidade de se obter aproximações sucessivas na tentativa de compreender aquele pensamento, fazendo uma progressiva abertura de nossa mente ao conhecimento. Mesmo que no relativo, onde estamos situados, o absoluto não seja atingível, este relativo está sempre a caminho, buscando se aproximar daquele absoluto. Nestes livros, seguimos este caminho, percorrendo um trecho dele, sempre ansiosos por avançar mais. Já conquistamos o conceito de sistema e antissistema, aos quais nos referimos continuamente e os quais nos orientam a cada passo. Conhecemos o esquema fundamental da estrutura de nosso universo físico-dinâmico espiritual e, com essa bússola nas mãos, podemos saber, em cada ponto de nossa navegação no oceano do desconhecido, a direção do norte e, assim, orientar nossa busca com mais segurança. Assim, cada problema pode ser colocado, já de saída, numa condição adequada para se aproximar com mais segurança da verdade e com maior probabilidade da solução, diferentemente do método da tentativa cega. E isto acontece pelo fato de se partir não da dúvida e do desconhecido, mas sim de um princípio universal fundamental, já demonstrado e aceito. Pelos argumentos tratados, o leitor poderá deduzir que estes livros sejam de filosofia e estejam, portanto, distantes da realidade da vida. No entanto, estes livros estão bem ligados à vida, uma vez que não ficam na superfície, mas a penetram em profundidade. O conceito de Deus que expomos aqui revoluciona aquele do passado. Não se trata apenas de teorias, mas sim da análise científica dos problemas teológicos, enfrentando-os com métodos de pesquisa positivos. Foi assim que pudemos falar de uma religião científica unitária no capítulo precedente. Não se trata de elucubrações teóricas e estéreis. Se quisermos salvar as religiões, é preciso encontrar um Deus que os ateus não possam negar, como fazem facilmente com o antropomórfico Deus atual. Uma vez que o pensamento humano tenha entrado nesta ordem de ideias e canais de pesquisa, podem-se abrir para ele consequências revolucionárias, com grandes deslocamentos em nossa vida. A aceitação de tais conceitos diretivos implica na formação de uma estrutura mental diversa da atual, dando origem, assim, a uma ética também diferente, que determina um novo modo de comportamento. De uma conduta diferente, derivam depois outras consequências,
resultando em aumento do bem e diminuição do mal, em eliminação das dores e conquista de satisfações, com mudança nas condições de vida e efeitos no campo psicológico espiritual que podem levar a novas transformações evolutivas, e assim por diante. Tais fenômenos são conexos, desenvolvendo-se de forma encadeada. Assim, a obra é feita de um único pensamento, sempre mais aprofundado. Este pensamento é a lei. Aproximamo-nos dele em dois momentos. Primeiro, para conhecê-lo, depois, para lhe obedecer. Conhecê-lo é importantíssimo, porque isso nos faz evitar os erros, que são a causa de nossas dores. Ninguém pode escapar da obediência à lei sem pagar as consequências. Se este conhecimento não é adquirido por esforço da mente, devemos conquistá-lo à custa de sofrimentos. A finalidade da obra é iluminar, ensinando com métodos de compreensão, menos duros que os da escola da dor. A arte de viver consiste no desenvolvimento da inteligência, a fim de compreender sempre mais a lei. E ter dela uma compreensão melhor serve não só para lhe obedecer com maior precisão, mas também para estar melhor e sofrer menos. O nosso objetivo é prático e utilitário. A lei está sempre atenta à sua integridade, resistindo como um muro contra toda desordem e contra quem tenta desequilibrá-la. Encontramo-nos, assim, diante de um fato positivo e não de algo longínquo e genérico. Nos seus princípios fundamentais, a lei é como uma árvore formada por um tronco central, de onde partem muitos ramos e uma infinidade de folhas. Assim, a lei geral subdivide-se em inúmeras leis menores, tantas quanto são as formas dos seres e dos fenômenos, que se reagrupam segundo o ramo do qual derivam, mas que também se subdividem até chegar aos mínimos particulares que encontramos na realidade. É preciso aprender a se mover com disciplina, respeitando as normas estabelecidas por essa ordem inviolável, dentro da qual estamos situados. Ignorá-la significa sofrer depois. Somente com conhecimento e obediência pode-se evitar a dor. Isto é o que a obra quer ensinar. É inevitável, portanto, girar continuamente em torno do ponto central constituído pela lei, que pode assumir 1000 formas e aspectos segundo o problema particular submetido a exame, dando assim lugar para um tratamento estritamente unitário, embora subdividido em inumeráveis particularidades. Tudo o que existe está imerso nessa lei. Não podemos, então, ir contra ela a cada passo. Devemos compreender que a finalidade da vida é a redenção na dor, efeito da revolta, e que isto só se consegue através da evolução. Se num primeiro momento a revolta contra a ordem do sistema gerou o caos do antissistema, num segundo momento a disciplina deve reconstituir tudo na ordem, tal como nasceu no sistema. Sabemos que o fio condutor do caminho da existência é constituído pelos seguintes termos encadeados no mesmo ciclo: ordem no sistema, revolta, involução até a dispersão daquela ordem no caos do antissistema, estado de ignorância, erro, dor, experiência, conhecimento, obediência e retorno à ordem do sistema. Assim, o ciclo se fecha, retornando ao ponto de partida. Eis que a lei da existência é avançar em direção ao sistema ao longo do caminho da evolução.
Quando se assume esta forma mental, a separação entre a ciência e a fé, entre materialismo e religião, entre ateu e crente, perde a importância. Vê-se, então, que seja qual for o nosso comportamento mental, a lei funciona igualmente para todos. O ateu, assim como o crente, vive imerso no pensamento de Deus. O homem de ciência não faz outra coisa senão estudar uma das ramificações desse pensamento. Ele observa seu funcionamento em leis invioláveis, estabelecidas pela mente divina, e sabe que se não seguir as regras com exatidão, vai obter como resultado um desastre. O cientista, quando quer enviar um foguete à Lua, deve estudar todas as leis estabelecidas por aquele pensamento e obedecer a todas elas, se não quiser ver destruídos os seus mecanismos. A lei fala claramente com os fatos. Se o médico não observa as leis do funcionamento orgânico, ele mata o doente. Se o engenheiro não respeita as leis da gravidade, do equilíbrio, da resistência dos materiais, etc., a sua construção desaba. Se alguém pratica o mal, esse mal termina por voltar contra quem o praticou. E assim iludem-se aqueles que esperam obter recompensa praticando o mal. Estas são as respostas da lei no permanente diálogo mantido com o pensamento de Deus em todos os campos. Sua presença torna-se assim evidente, porque se não compreendemos a sua palavra e nos enganamos, então, para nos corrigir, ele a repete na linguagem que melhor compreendemos, expressando-se com fatos e, assim, fazendo-nos pagar o erro. É preciso mais que ateísmo para negar as evidências. Este é um Deus cuja existência ninguém pode deixar de reconhecer, porque ele sabe falar bem alto, mesmo para os surdos. E isto é verdade em todos os campos, da matéria ao espírito. O conhecimento dos fatos nada mais é senão um prolongamento do conhecimento da existência de Deus. Portanto, trata-se apenas de fazer a ciência continuar avançando, para que ela, superando seu materialismo, possa chegar mais alto e, assim, compreender também os problemas do espírito. Com os seus métodos experimentais positivos, o conhecimento levará aos bancos de prova dos laboratórios também os fenômenos espirituais, para que se possa compreender a sua técnica funcional e descobrir seus princípios diretivos, já estabelecidos pela lei geral dada pelo pensamento de Deus. Trata-se de uma revolução profunda que ocorrerá antes de tudo no cérebro humano. Não se pretende dizer com isso que se possa compreender completamente Deus, conquistando o absoluto. Porém, é possível, na medida permitida pelo caminho percorrido na evolução, chegar a um contato direto com Deus, em proporção ao desenvolvimento atingido pela nossa inteligência e, portanto, pela nossa capacidade de compreensão. Não se pode superar tal limite, mas dentro daquele nível, o contato realiza-se e o diálogo pode ser uma real troca de ideias. Ora, o livro da vida já foi todo escrito por Deus, mas ainda falta ao homem os olhos para lê-lo e a mente para compreendê-lo. E, à medida que a evolução desenvolve esses olhos e mente no homem, ele poderá ler cada vez melhor aquele livro. A história da humanidade é todo um diálogo com Deus, um diálogo profundo e completo. Na presente obra, já são quase 40 anos em que estou empenhado sozinho nesse diálogo, que vejo desenvolver-se sempre mais
e que deverá continuar cada vez mais estreito na eternidade. Nasci sem saber o verdadeiro significado da vida e não encontrei ninguém que o conhecesse e o explicasse para mim. Porém, agora posso morrer satisfeito, pois consegui compreendê-lo graças a este diálogo, vivendo com consciência e conhecimento, de modo que posso lançar na direção desejada por mim a trajetória do meu futuro destino. Jamais se poderão apreciar suficientemente as vantagens advindas de saber assumir conscientemente as rédeas da própria vida. Desenvolver esta capacidade significa evitar montanhas de erros e, portanto, de sofrimentos. É natural que a ignorância seja um grave perigo, porque leva a desastres contínuos. A ciência ateia está de fato realizando um diálogo com o pensamento de Deus, que se revela sempre mais para ela a cada descoberta. O ateísmo não é contra Deus, mas sim contra o clericalismo, contra a concepção eclesiástica de Deus. Trata-se, em resumo, da costumeira guerra entre homens, na qual Deus não entra. Seria ridículo pensar que Deus pudesse envolver-se em nossas lutas humanas ou que devesse estar à mercê de nossas opiniões. E uma guerra contra Deus é absurda, porque seria uma guerra contra a primeira fonte de nossa própria vida. De fato, o antissistema, por sua negatividade ante Deus, tende à sua autodestruição. Uma completa ausência de Deus é impossível, porque significa a ausência da própria vida. Ateu, portanto, quer dizer sem vida, isto é, morto ou em descida para a morte. O comunismo não é ateu, mas só anticlerical, pois ele, de fato, continua o seu diálogo com o pensamento de Deus, estudando-o atentamente quando busca conhecer o funcionamento da lei para não cometer erros quando lança foguetes para o espaço. Deixemos de lado o Deus fabricado pela religião para seu uso eclesiástico. Suas finalidades e funções são limitados ao grupo que o elegeu como modelo para satisfazer suas necessidades. É natural que não seja possível um tal Deus superar os limites do grupo e se tornar universal. Mas não há razão para cair no ateísmo se tal Deus às vezes parece ilógico e inaceitável. Se as religiões atuais desaparecessem, ainda assim Deus sobreviveria de outra forma, sentido cada vez mais no íntimo e cada vez mais amplo como universalidade. E este será o melhor canto que a ciência positiva poderá elevar à glória de Deus. Colocada na estrada de uma religião positiva, toda a vida individual e social poderá ser orientada de outro modo. No campo moral, será possível prever as consequências das próprias ações, controlar a correção da trajetória do próprio destino e lançá-lo a partir de um novo impulso, calculando a natureza e o desenvolvimento nele contidos. Em vez de se comportar como hoje, às cegas em relação ao futuro, será possível, por meio de uma regulação racional da própria conduta, estabelecer previamente uma planificação da própria vida, dirigindo-a conscientemente para finalidades pré-estabelecidas, evitando erros e suas consequentes dores. A ética poderá se tornar uma ciência exata, porque ela faz parte de uma lei justa. Então a conduta humana certamente seguirá métodos diversos. Cada pensamento e ação deverão ser feitos com absoluta sinceridade e honestidade, dirigindo-se para fins determinados, porque sabe-se que a lei é justa
e responde com a mesma linguagem que se usa com ela. Assim, não será mais concebível uma religião de hipocrisia, porque será possível calcular os efeitos desastrosos que os impulsos de forças negativas podem produzir, pesando sobre quem as lança. O raciocínio terá base utilitária e, por isso, será não apenas convincente, claro e evidente, mas também, principalmente por ser honesto, tangível nos efeitos, sem mistérios nem fé cega. Então se compreenderá quão péssimo negócio é semear o engano, que só pode levar a colher engano. A lei responde restituindo o que lhe foi dado e segundo o que foi merecido. Assim, o que de fato conta não é o que se diz, mas sim o que se faz. O atual sistema de se comportar como astuto, pensando saber o que faz, é simplesmente louco. Mas a dor desperta a inteligência e a humanidade, quando cansar de sofrer, chegará a compreender que convém adotar um tipo de vida diferente. Para o ser maduro, tudo isso é evidente. Mas as velhas formas mentais resistem e se rebelam contra as mudanças, pois não querem correr o risco de se perder, abandonando os velhos métodos comprovados pela experiência. Essa resistência tem uma explicação. O ser, embora esteja situado no antissistema, tende ao sistema. Isto significa que, apesar de se encontrar no relativo, onde a verdade é relativa e progressiva, ele sente confusamente um indefinido anseio pelo absoluto. Então busca realizá-lo como pode, fazendo do absoluto uma imagem adequada para si, que é a sua posição alcançada na progressiva conquista da verdade, mas que ele proclama e afirma como absoluta e definitiva. Então toda inovação é julgada como erro e heresia, sendo, portanto, condenada para que seja destruída. Tudo isso é um impulso instintivo produzido pelo inconsciente. O novo é recusado porque atenta contra a segurança garantida à vida pelos antigos métodos, que deram prova de ser úteis para tal fim. Explica-se assim a resistência do passado, a sua sobrevivência no presente e a sua predisposição contra o futuro. O problema se resume em lutar pela própria sobrevivência e não em conquistar a verdade. O mundo se interessa mais pelo primeiro aspecto do que pelo segundo. Trata-se sempre da velha verdade, que cada religião estabelece na sua própria forma, com o objetivo fundamental de manter o monopólio do seu Deus, concebendo-o segundo sua forma mental específica e acirrando a diferença do próprio grupo contra todos os demais. Como se vê, fundamental na Terra é o problema biológico da luta pela vida e não a busca da verdade. Postos um diante do outro, o primeiro vence o segundo. Ao homem interessa a satisfação imediata das suas necessidades e não o conhecimento em si de fato. É com esta realidade da vida que o ideal tende a ajustar contas todas as vezes que busca descer à terra. Será possível, então, haver obstáculos à grande função biológica do ideal, que é fazer evoluir? Quem tem razão? Assim como é louco quem, num mundo feito de guerra e em luta efervescente, põe-se a fazer pesquisas sobre a verdade, também é louco quem, na sua ignorância, viola a lei e atrai tantas dores. No entanto, ambos têm a sua parte de razão, porque o realizador prático busca viver bem no presente, enquanto o idealista trata de criar para si um mundo melhor.
estes contrastes entre opostos são inevitáveis numa vida feita de transformação, razão pela qual tudo vai se modificando e está sempre numa fase de transição. Será que o valor da vida encontra-se apenas nesta luta exterior e que, portanto, a sabedoria está apenas em saber vencer a luta para viver como vencedores? Ou será que tudo isso nada mais é senão um meio para aprender e assim progredir para formas de vida mais evoluídas? Em suma, será que a vida constitui fim em si mesma e vale mais pelas suas realizações imediatas do que pelo futuro, ou ao contrário, vale por suas realizações longínquas situadas numa outra vida, em função da qual é sacrificada a presente? Devemos nos descuidar dos problemas reais do presente para cuidar dos hipotéticos problemas do futuro, ou devemos nos descuidar desses para nos ocuparmos apenas daqueles? Qual dos dois métodos é mais vantajoso? Uma inovação proposta pelo ideal, ainda não ratificada pela experiência, constitui um salto no escuro, uma tentativa que pode malograr. Por que deveríamos, então, ser imprudentes e nos aventurarmos por estradas inexploradas? Pode-se responder que tanto o realizador prático como o idealista têm cada um sua sabedoria, mas em função de pontos de referência diferentes. Cada um faz o seu trabalho. O primeiro exaure suas forças no presente, na terra, conseguindo aqui seus objetivos imediatos. O segundo concentra o seu esforço para além do período de vida física, direcionando-o para o futuro. Mas cada uma das duas posições tem um ponto a favor e outro contra. O primeiro se tornará rico e poderoso, obtendo glória e júbilos, mas com a morte chegará o fim e tudo desabará para ele, que só então se dará conta de quão ilusórios são os valores do mundo, entendidos como último e exclusivo fim. O segundo viverá de renúncias e atribulações, sendo desprezado como inepto, mas terá aproveitado a escola da vida e adquirido um aprendizado que não é ilusão, porque quando chegar a morte, estará no caminho da evolução. Na verdade, acontece que assim, cada um busca realizar-se a si mesmo segundo sua própria natureza, fazendo o trabalho ao qual melhor se adapta e colhendo dele os respectivos resultados. Cada um recebe em pagamento, pela justiça da lei, exatamente a recompensa que buscou e mereceu, segundo o destino que construiu no seu passado com as próprias mãos. A justa posição está em usar os valores do mundo, mas não como única finalidade, e sim apenas como um meio para conseguir um fim mais alto e longínquo, que é proposto pelo ideal. Isto significa aceitar o mundo, mas em função de uma superação. Deste modo, a vida na Terra torna-se uma escola para aprendizagem. Então, a sabedoria está em servir-se dessa experiência para se preparar, a fim de entrar na outra vida em uma posição espiritual mais elevada. Respeita-se, assim, a imperiosa necessidade de se ocupar das coisas materiais indispensáveis para viver, mas, ao mesmo tempo, este trabalho é canalizado num sentido evolutivo, em direção ascendente, para o alto, de modo que dê como fruto algo não apenas imediato, mas também útil para a nossa evolução. Final do capítulo 4.